Saudações, amigos do canal Agartha. A nação brasileira sempre esteve envolvida em grandes expectativas, seja por sua novidade e diversidade, tal como por sua grandeza ou complexidade, de modo a ser quase inevitável projetar sobre ela grandes sonhos, razão pela qual, não raro, o ufanismo inclusive substitui e antecipa a realidade dos fatos. A certa altura, mais exatamente na chegada da República, os idealizadores da nação adotaram, sob influência do positivismo, o dístico ordem e progresso, extraindo o amor que Conte havia incluído na abertura da frase, e infelizmente o fizeram, já que a empatia seria importante para administrar harmonicamente uma nação pautada naturalmente pelas diferenças. Salvo sob nobres opções, como trataremos de explorar neste podcast, expressões como ordem e progresso, assim reunidas ou isoladas, podem sugerir práticas polêmicas. Uma ordem a todo custo pode engessar uma nação de crescer e de se revelar, posto que, não a desordem, mas a própria liberdade, pode resultar como uma contraparte desta ordem. E progresso, de qualquer maneira, pode infringir seja as diversas tradições que estruturam as diferentes sociedades da nação, como também um esforço de exploração da sociedade e do país, indiferente às demandas de distribuição social e de preservação do meio ambiente. De qualquer forma, trataremos aqui de explorar variáveis onde os temas propostos adquirem conotações realmente construtivas ou positivas. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Existem, com efeito, muitos grandes desafios para administrar uma nação rica e diversificada sob tantos aspectos, verdadeira reunião de nações ou sociedades, país continental e nação-império, como de fato chegou a emergir na sua história. Neste aspecto, uma das questões mais complexas que pode haver num grande país miscigenado é justamente a sua própria diversidade racial. Tão sério pode ser o problema do escravagismo que deu origem à Guerra Civil dos Estados Unidos, enquanto que o Brasil, que foi, aliás, o último dos países a abolir a escravatura, teve como consequência direta a queda da monarquia. De modo que essa conturbada situação política brasileira em nada ajudou a providenciar condições favoráveis para a vasta população negra e mestiça do país, representando então e ainda hoje nada menos que metade da sua população. Num país destinado a ser o celeiro do mundo e também uma das grandes fontes mineradoras do planeta, além de suprir um consumo considerável face à própria população que comporta, é certo que o destino das populações tradicionalmente dominadas tampouco poderia resultar feliz e próspero. Então, teve-se as grandes chacinas indígenas, para efeitos de conquista e de alienação territorial, enquanto que a população negra, praticamente segregada que foi após a abolição da escravatura, padece hoje de uma sorte lastimável, achando-se negativamente agraciada pelas estatísticas entre os contingentes dominantes da população carcerária e de mortos e assassinatos diários. O Brasil é o país onde as forças policiais mais matam em termos absolutos no mundo. Como requinte da dominação racial, criou-se o sofisma da democracia racial, maquiada pelos estereótipos sociais e culturais. Na teoria, a diversidade racial é assumida formalmente no país, porém quase como uma fatalidade. Na prática, nada se diz sobre o valor das raças e culturas dominadas. Elas não têm heróis, sua cultura é nociva ou desimportante, e sua parceria na construção do país foi mera casualidade e um benefício geral. Numa palavra, não existem na prática méritos a serem computados, por poderosas que tenham sido essas influências sobre a raça dominante, havendo na realidade uma forte miscigenação cultural e racial, a miúde negada e estrategicamente combatida. E o mesmo se pode dizer dos movimentos sociais de diferentes matizes. Os índices atuais de extrema pobreza e de população favelada no Brasil é de 7% da população, ou de 13 milhões de pessoas, significando nada menos do que 26% da população urbana.
Eis que a favelização de um país é a marca mais notória da sua condição caótica, e isto ainda deve crescer substancialmente com as crises sanitárias que assolam o mundo e o Brasil de forma especialmente trágica, ameaçando dramaticamente com a africanização do continente. Lembrando que metade da população nacional já não tem saneamento básico, e é claro que a distribuição do que existe é bem desequilibrada em todo o território, tal como a educação padece seriamente em todo o país, especialmente, é claro, entre os desfavorecidos. Enquanto que no cenário político se vive uma polarização bastante séria e continuada, entre setores radicais que jamais buscam contemplar aquele todo necessário das coisas. Tudo isto configura, pois, esta imagem dura de ordem e progresso, que é uma ordem forçada e um progresso desigual, e onde na prática não há ordem alguma. Existe antes uma paródia aqui, a usurpação semântica do importante princípio ordenador das coisas. Ordem, no sentido do lato sensu, significa organizar, como no cosmos grego, e não apenas controlar e comandar. Diante disto, o Brasil representa ainda um grande caos, uma vez que se misturam culturas e sociedades que disputam tudo todo o tempo, apesar da vastidão territorial que se possa possuir, já que se busca destinar o maior espaço de terra possível para a livre exploração e pelo ganho de uns poucos. Da mesma forma que o progresso não pode acontecer sob um caos social, onde as pessoas não têm recursos suficientes e nem alcançam qualidade de vida satisfatória. Repetiremos então que os desafios são sérios, corroborados já pelos poucos dados oferecidos. Por simples falta de maiores referências, costumamos comparar o Brasil a certos países complexos e diversos da antiguidade, entendendo também poder haver um destino especial para este tipo de sociedade, como de fato tem acontecido. Estamos falando, na verdade, de países que tiveram uma enorme importância naquela antiguidade, como foram o Egito e a Índia. Pelo visto, aquela sociedade simplesmente não conseguiram se harmonizar efetivamente antes da adoção de certas medidas extremas, como foi a divisão do país ao meio para destinar cada metade a uma raça majoritária. Talvez no Brasil se pudesse pensar nisso nos termos das 3 raças sempre mencionadas. Ordem, no sentido do lato sensu, significa organizar, como no cosmos grego, e não apenas controlar e comandar. Diante disto, o Brasil representa ainda um grande caos, uma vez que se misturam culturas e sociedades que disputam tudo todo o tempo, apesar da vastidão territorial que se possa possuir, já que se busca destinar o maior espaço de terra possível para a livre exploração e pelo ganho de uns poucos. Da mesma forma que o progresso não pode acontecer sob um caos social, onde as pessoas não têm recursos suficientes e nem alcançam qualidade de vida satisfatória. Repetiremos então que os desafios são sérios, corroborados já pelos poucos dados oferecidos. Por simples falta de maiores referências, costumamos comparar o Brasil a certos países complexos e diversos da antiguidade, entendendo também poder haver um destino especial para este tipo de sociedade, como de fato tem acontecido. Estamos falando, na verdade, de países que tiveram uma enorme importância naquela antiguidade, como foram o Egito e a Índia. Pelo visto, aquela sociedade simplesmente não conseguiram se harmonizar efetivamente antes da adoção de certas medidas extremas, como foi a divisão do país ao meio para destinar cada metade a uma raça majoritária. Talvez no Brasil se pudesse pensar nisso nos termos das 3 raças sempre mencionadas. No Egito sucedeu depois, inclusive, esforços pela reunificação do país. Porém, a classificação das 2 terras jamais pôde ser afastada. Ao passo que na Índia, vê-se que a miscigenação seguiu igualmente poderosa apesar de tudo. Aliás, parece que nestes países se determinou também um cânone racial mestiço nas suas representações artísticas. Obviamente, isto em nada é segregativo, muito antes pelo contrário, por ser altamente libertador, pois através disso se obteve o respeito racial para fomentar a cooperação necessária,
e então emergir ali grandes civilizações. E com isto vem o progresso, mesmo materialmente entendido, porque as massas excluídas passam a integrar as cadeias de produção e consumo. Poderia ser o caso, então, do Brasil começar a ensaiar uma certa divisão administrativa de teor racial nas suas grandes regiões, numa espécie de sistema de cotas raciais reservada à política administrativa, e onde co-governariam mestiços e brancos eventualmente, segundo a natureza de cada região, incluindo nisto a proteção e o fomento das culturas tradicionais locais. Não se trata, pois, de simples cotas eleitorais, onde a população termina por escolher apenas o mais bem-falante ou o mais famoso dentre os candidatos. É preciso realmente assegurar que haja representantes étnicos entre os governantes de todos os escalões. Eis que a democracia nas sociedades plurais não pode ser meramente casuística. Ela precisa ser antes estrutural. E uma democracia orgânica se faz pela inclusão necessária das partes interessadas. A democracia formal propõe compartilhar apenas o tempo administrativo. Contudo, limitar-se a isto é utópico e até hipócrita. É preciso também compartilhar os espaços das coisas, em primeiro lugar e em termos definitivos já. Naturalmente, para isso se requer que haja organizações e movimentos sociais atuantes para escolher entre si representantes idôneos e com currículos reconhecidos, a fim de que não terminem por escolher apenas algum fantoche étnico para engodo, como é comum acontecer. Como se daria na prática este governo étnico então? No Brasil existem 3 tipos de mestiçagens regionais principais, e também uma região onde tudo parece estar já completamente fundido, que é o Nordeste. Tudo isso oferece, pois, um panorama muito promissor ao país, que possui de resto um território amplo o suficiente para contemplar toda essa diversidade, por ser do tamanho de quase 3 Índias e superior a 8 Egitos. Ocorre, inclusive, deste tipo de distribuição já estar a ocorrer na atualidade em termos sociais, de qualquer maneira e independente de maiores planejamentos, pela simples ocupação progressiva do território nacional. De modo que para cada uma dessas 4 formas de mestiçagem dominante seria atribuída uma zona ou região também natural a ela, após certa divisão ambientalista da grande região norte neste caso, como veremos, com dimensões semelhantes entre si, em torno de 1,6 milhões de quilômetros quadrados, e que representa a média das regiões do país, por assim dizer, como são as regiões Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Trata-se, pois, de área semelhante à de países grandes como a Mongólia, o Irã e a Líbia, e maiores do que a Venezuela, o Peru e o Egito. Então, no Nordeste já citado, as raças majoritárias ficariam definidas apenas como de brancos e mestiços, que administrariam então esta região. O Sudeste e o Sul, então reunidos para essas finalidades, seria administrado por brancos, negros e mulatos, e o Centro-Oeste seria administrado por índios, negros e cafusos. A vasta região Norte, por sua vez, que ocupa uma área substancialmente maior que a da própria Índia, e com mais do dobro ainda que as outras grandes regiões, receberia, neste caso, um tratamento especial ao ser dividida administrativamente, de modo que toda aquela zona formada pelas áreas mais orientais, ocupando o Pará, o Tocantins e Amapá, seria administrada por índios, brancos e caboclos. Enquanto que a sua área maior e mais ocidental, ocupando os estados do Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima, seria inteiramente destinado ao fomento e à preservação das reservas florestais naturais da região, com proteção do socioambientalismo local, através de um consórcio custeado por fundos internacionais controlado pela União do Brasil. Esta abordagem aproveita então a geopolítica atual da nação. Haveria também a opção de focalizar diretamente a regionalização étnica e cultural, numa divisão tripartite segundo aqueles grandes setores que são a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul, e que atenderia até melhor pela tripla miscigenação do país.
e que é para onde as coisas também poderão caminhar num segundo momento, quando o tema racial estiver já bem assimilado por todos, permitindo daí avançar nas pautas cosmocráticas. Reiteramos, pois, que quando existe muita diversidade, a grande palavra de ordem é realmente esta: organizar. Com isto se terá grande beleza, originalidade e criatividade. O nome disto é, pois, cosmocracia, quer dizer, organizar as coisas respeitando as diferenças e as naturezas. Estamos falando, então, de uma confederação com administrações regionais e onde a União teria funções mínimas representativas do todo, quase para simples trato internacional. Na ordem das prioridades para fim de organização das coisas, dentro de uma inovadora sinarquia quádruple, a questão racial ocupa então apenas o primeiro lugar, seguido das questões de gêneros, depois de classes e por fim de credos. Tudo isto pode ser organizado então igualmente, em primeiro lugar, por meio da distribuição territorial, através de 4 estágios de cosmificações, portanto, definindo espaços para cada setor da sociedade, e já sem necessidade de grandes disputas administrativas. Afinal, apenas quando o básico está garantido, como seria a questão da subsistência, é que se pode dar início a um diálogo respeitoso. A setorização social é a alternativa para a limitação sufragista, que havia em sociedades como as clássicas da Grécia e de Roma, onde a poucos era permitido então votar. Quando existem grupos mais coesos, o leque das causas naturalmente se reduz, permitindo diálogos férteis e respeitosos, uma vez que existem identidades comuns na base de tudo, seja racial, religiosa, sexual ou social. De modo que todo o restante até pode se tornar medidas para um segundo momento, depois de solucionada a questão racial de base, e com ela assegurar um espaço territorial próprio, a fim de não se atropelar a ordem natural das coisas. Depois, cada segmento pode pensar em tratar dos outros assuntos, já mais ou menos por conta, uma vez abertos os caminhos iniciais, naquilo que também pode constar de uma Constituição Geral da União. Apenas não se deve chegar ao ponto de fomentar cismas e separatismos, tal como aconteceu na ocasião da independência da Índia moderna, ao dividir traumaticamente hindus e muçulmanos, quando a rivalidade segue todavia latente, como se observou. Convém não esquecer que foi sob o Império Mogol, regido por muçulmanos, que a Índia se tornou o país mais rico, sofisticado e poderoso do mundo na sua época, numa sociedade pautada pelo respeito à diversidade cultural. Novamente temos, pois, a questão do progresso entendida no sentido comum, amparada pela soberania da diversidade. Contudo, a ideia de progresso também vai muito além disto. A pessoa de visão universal não tem dificuldades para entender que a verdadeira evolução deve ser ampla, holística, equilibrada, enfim. Todo o desenvolvimento que caminha numa só direção termina inevitavelmente num muro ou num abismo, sendo esta exatamente a situação do mundo atual. Daí a importância da cosmificação ou da real organização das coisas, evitando a disputa sempre frustrante pelos espaços de poder. E é possível, com efeito, avançar muito nessa direção, e até mesmo oferecer, através disso, todo um novo modelo de civilização para o mundo. Para isto, basta fomentar a criação de cidades identitárias, autossustentáveis e autogeridas, oferecendo assim o máximo de liberdade e de autonomia a cada qual. Podemos observar essa organização pela própria evolução dos estágios culturais da humanidade, paleolítico, mesolítico, neolítico, etc., naquilo que também chamamos de evolução das raças raízes. Nesta evolução humana, a base de tudo foi a definição racial e étnica das culturas, no período lemuriano-mesolítico, organizando para isso os continentes das raças. Depois, na Atlântida Neolítica, houve a organização religiosa, mas também sexual, pela organização e o aperfeiçoamento da família, tal como da produção agrícola. Logo, na área Varta, ou a Idade Metalítica, tivemos a organização e o aperfeiçoamento da sociedade através das castas, hoje altamente degeneradas, é claro, mas que permitiu dar lugar à civilização.
até que chegamos aos nossos dias sob a emergência da nova raça das Américas da Idade Cristalítica, quando desponta a necessidade de enfrentar a verdadeira questão espiritual sob uma cultura cósmica através do primado da cultura e da ciência. De modo que aqui podemos ter um grande exemplo daquilo que se possa entender como sendo um progresso real, desde o ponto de vista maior e planetário, e que também deve se reproduzir novamente no seio de cada nova sociedade em criação. Daí a importância da cosmificação ou da real organização das coisas, evitando a disputa sempre frustrante pelos espaços de poder. E é possível, com efeito, avançar muito nessa direção e até mesmo oferecer, através disso, todo um novo modelo de civilização para o mundo. Para isto, basta fomentar a criação de cidades identitárias, autossustentáveis e autogeridas, oferecendo assim o máximo de liberdade e de autonomia a cada qual. Podemos observar essa organização pela própria evolução dos estágios culturais da humanidade, paleolítico, mesolítico, neolítico, etc., naquilo que também chamamos de evolução das raças raízes. Nesta evolução humana, a base de tudo foi a definição racial e étnica das culturas, no período lemuriano-mesolítico, organizando para isso os continentes das raças. Depois, na Atlântida Neolítica, houve a organização religiosa, mas também sexual, pela organização e o aperfeiçoamento da família, tal como da produção agrícola. Logo, na área Varta, ou a Idade Metalítica, tivemos a organização e o aperfeiçoamento da sociedade através das castas, hoje altamente degeneradas, é claro, mas que permitiu dar lugar à civilização. Até que chegamos aos nossos dias sob a emergência da nova raça das Américas da Idade Cristalítica, quando desponta a necessidade de enfrentar a verdadeira questão espiritual sob uma cultura cósmica através do primado da cultura e da ciência. De modo que aqui podemos ter um grande exemplo daquilo que se possa entender como sendo um progresso real, desde o ponto de vista maior e planetário, e que também deve se reproduzir novamente no seio de cada nova sociedade em criação. E com isto chegamos ao final da nossa apresentação, cabendo unicamente desenvolver ainda o tema da união nacional, em termos de finalidades e localização da sede. Pois certamente a pluralização do Brasil não se limita apenas à questão racial. Também cultural e socialmente existe neste país uma ordem natural, que evolui sob a cadência dos séculos, como já foi mencionado e que temos demonstrado em várias publicações, de modo que a capital federal tem migrado regularmente através das grandes regiões do país para contribuir na renovação das suas estruturas sociais. A nossa proposta para a localização da capital da União, em paralelo com as novas capitais regionais, não poderia ser outra, portanto, bastando respeitar a oportuna ciclicidade que já vem demonstrando. A consciência e a aceitação deste fato sinaliza, pois, que existe um universalismo, que o eixo do país é móvel para que a gênese da nação possa ser realizada, de modo que o grande propósito dessa união tampouco será outro que afirmar a beleza e a oportunidade deste universalismo, refletindo e retratando a própria natureza do planeta, servindo de modelo para a integração sábia dos povos e das nações. O Estado Central servirá de porta-voz às ansiedades comuns e dotado de recursos para estes fins, zelando pelo natural universalismo da nação, pela defesa dos seus interesses e pelo equilíbrio e a harmonia das coisas. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.